Quando eu falo aqui que os homens precisam despertar e cultivar o desapego, eu me refiro principalmente ao apego emocional, à dependência que eles possuem em relação às mulheres. Porque, vejam bem, somente nos últimos dias aconteceram 5 casos aqui na minha cidade de homens que descobriram as traições de suas esposas. E adivinhe o que aconteceu. Eu pago um café para quem adivinhar. Sim, é isso mesmo que vocês estão pensando. Eles aceitaram elas de volta. Então, quando eu falo em feminismo, eu não estou falando apenas do movimento militante, que é atuante em todas as áreas. Estou falando da contaminação geral da sociedade. É o establishment feminista que se instalou e moldou a cabeça das mulheres e também dos homens. Há décadas atrás, um homem jamais, salvo exceções, mas as exceções não contam, aceitaria viver com uma mulher que o traísse. Seria um escândalo. Não estou falando daqueles que não sabem das traições, pois esses estão inocentes na jogada. Apesar que essa inocência nos dias de hoje é algo que os homens precisam começar a rever. Eu me refiro então aos homens que sabem das traições e mesmo assim aceitam essa situação. Esse trabalho de modelagem da sociedade levou décadas. E agora nós estamos colhendo os frutos podres disso tudo. Homens carentes, apegados, sem brio, com medo de ficarem sozinhos, que chegam ao ponto de se submeterem ao ridículo perante toda uma sociedade para não perder a sua digníssima companheira. Muitos aqui nos comentários falam na libido sexual dos homens. E realmente a libido do homem, principalmente do homem jovem, é o seu calcanhar de Aquiles. Mas tem uma questão que eu creio que não foi abordada, ou não foi abordada com a devida atenção. O que explica um homem que está casado há 10, 15, 20 anos aceitar uma traição? A libido sexual não pode ser a única explicação. Porque eu duvido que um homem, após todo esse tempo de casado, tenha a mesma atração sexual pela sua esposa igual quando eram namorados. Não adianta mentirem para mim. O desejo sexual não é mais o mesmo. Portanto, o que está em jogo é o medo que os homens possuem perante a sociedade de não conseguirem outra companheira para mostrar para todo mundo que eles estão na ativa, que eles não perderam o seu poder de atração. Esse medo foi incutido na mente dos homens, pois vivemos em uma sociedade que dá valor à jovialidade e à potência sexual. Então o homem teme virar alvo de chacota por não estar se relacionando com mulher nenhuma. É por isso que muitos homens ainda insistem, por mais que a realidade lhes mostre o contrário. Muitos são traídos, sofrem falsas acusações de violência doméstica e mesmo assim não desistem. Só que eles não percebem que o que as pessoas pensam eles não percebem que o que as pessoas pensam ou falar não paga as contas no fim do mês. Ficar em um relacionamento fracassado só para dizer que possui uma esposa não vale o sacrifício e a humilhação. Olha, eu me separei, mas já arrumei outra. Eu estou na área. Sim, está na área, mas a que preço? Arrumando mães solteiras?
mulheres problemáticas, bipolares, infantis, exploradoras de recursos cada vez mais escassos. As mulheres, ao contrário, não possuem esse apego igual aos homens. Ficam tristes por uns dias depois da separação e logo já estão detonando. E nem se lembram mais dos seus ex. Há exceções, lógico, mas exceções não valem. Se formos ir mais a fundo nessa questão, entraremos no campo da evolução da espécie. Homens são territorialistas, as mulheres não são. Nós somos levados ao engano que elas são territorialistas e possessivas. Mas isso é um engano. Elas só agem assim enquanto possuem a intenção de manter determinado homem sob suas garras. No momento em que a emoção esfriou ou elas não precisam mais daquele homem, o descarte para elas é facílimo. Por isso que em uma separação o homem sofre muito mais do que uma mulher. Sem falar que a justiça está aí para ajudá-las a se dar bem. Em caso de divórcio, fica com os filhos, recebem pensão, ficam na casa, ficam com metade dos bens que nem ajudaram a pagar, na maioria dos casos. Podem acusar falsamente um homem que nada vai lhes acontecer. Então a coisa se torna muito mais fácil. É uma união da sua própria psique com as leis e a justiça que lhes dão amparo. Nós, homens, temos que lutar contra a nossa própria biologia natural se quisermos sobreviver nesse mundo modernístico. Os mais jovens vão ter que lutar contra a sua libido alta e também um certo apego emocional. Os que estão casados já há algum tempo terão que lutar contra o apego emocional. Vocês têm que pensar que uma esposa é uma pessoa estranha. Ela não é da sua família. Ela poderá até ficar contente no começo, mas logo ela se entediará por qualquer coisa e vai começar a jogar todas as frustrações e o fracasso do casamento em cima das tuas costas. Porque elas não admitem que possuem culpa em um divórcio. Não, a culpa vai ser sempre do homem. E as desculpas que elas vão sair contando para a cidade inteira serão as mais mirabolantes possíveis. Mas ainda tem mais. Vocês podem se perguntar o seguinte: se uma mulher já perdeu o interesse no marido, está traindo-o, por que muitas delas não pedem a separação? Aí nós entramos em outras questões. Pode ser que o seu marido lhe dê uma boa qualidade de vida. Pode ser que ela não queira arriscar trocar um homem domado para se aventurar com outro homem que pode não ser tão dócil. Pode ser que ela tenha percebido que o seu sex appeal já entrou em decadência. Então, se ela for um pouco racional, ela não trocará o certo pelo duvidoso. Ela já sabe que tem um marido domado. Se quiser dar uma pulada de cerca, será perdoada. Ela já tem uma garantia de uma boa vida. São coisas que pesam na hora de pensar em uma separação. O que nós precisamos é de uma atitude por parte dos homens. Os homens possuem o poder de dar um fim nisso. Você aí que está em um relacionamento tóxico, não tenha medo de tomar uma decisão. Eu sei. No começo parece que o mundo vai desabar para a maioria. Mas quando chegar essa hora, imaginem que a tua ex está se divertindo com outro. Ou tirando selfies com as amigas no bar.
e nem está pensando mais em você. Isso vai te deixar enraivecido, magoado, mas esses sentimentos farão com que você saia mais rapidamente da fossa. Mas caso isso se transforme em uma espécie de depressão, procure um médico e, se precisar, tome alguns remédios por algum tempo. Não tente superar isso tudo só com a força de vontade, porque isso não é para todos. Alguns conseguem, mas talvez não seja o teu caso. Quem sabe você precise de um empurrãozinho inicial para entrar nos trilhos novamente. Depois que tudo isso passar, você agradecerá por ela ter te deixado, ou você ter deixado ela. Você começará a pensar em tudo que passou e vai sentir um alívio, uma calmaria. E se por acaso você chegar em um estágio razoável de desapego emocional, imune a paixonites, aí, meu filho, ninguém te pega mais. Uma vez conquistado o desapego, já era. E para finalizar, digo mais. As próprias mulheres o rejeitarão, porque elas estão hipergâmicas ao extremo. E isso vai te ajudar a se desapegar cada vez mais. Só existem duas coisas certeiras na vida. Uma é que você vai envelhecer e a outra é que você vai morrer. Todas as outras coisas são incertezas. Você não sabe se vai acontecer ou não. Então, lembre-se disso. Duas coisas são certeiras. As outras coisas você não tem como saber se vão acontecer ou não. Não sofram, não fiquem sofrendo para manter as aparências. Era isso aí, pessoal. Até mais.